Olá a todos, neste pequeno vídeo vamos ver como desenhar um simples package para um produto comercial e como é que nós podemos utilizar o Unwrap para planificar ou colocar o grafismo correto em todos os lados desse package. Nós vamos basear-nos numa forma, uma primitiva muito simples, uma box, um paralelepípedo, e a partir daí usamos o Symmetry para modelar os dois lados. Vou fazer aqui, simular aqui uma caixa da Mondelez, da Milka, as bolachas Jaffa. Já tenho um grafismo mais ou menos orientado para isso. O que eu quero é pintar diretamente, quer dizer, não é pintar, mas preencher. Então começamos pelo básico, começamos por uma box. Se vocês tiverem um tamanho para começar essa box, podem definir esse tamanho. Eu vou fazer sem medidas, apenas observando a proporção. Então, se eu for aqui ao Modify, começo-lhe por chamar então aqui caixa, designo aqui o nome da nossa primitiva base. Reparem aqui nos segmentos. Não quero começar com um grande número de segmentos porque depois torna-me mais difícil a tarefa, como vocês podem ver. Vou deixar assim low poly e se calhar posso já procurar aqui a proporção. Como eu disse, se vocês já tiverem noção de qual é que é o tamanho da caixa, do invólucro, vocês podem usar essa medida para chegar numa fase inicial a essa proporção. Vou deixar assim, paralelepípedo bem simples, já reduzir aqui um bocadinho a altura, e eu acho que isto está bom para começar. Então eu vou converter em poly, convertible poly. A partir daqui desaparecem as características da primitiva, ou seja, a box já não tem os tamanhos, mas passamos a ter todas as ferramentas de seleção. Como costumo fazer, vou compactar todas estas categorias para que seja mais fácil de navegar aqui. Vou a Selection e vou clicar então aqui em Polygon. E quero começar a modelar, só que não quero ter muito trabalho, quero agora fazer, por exemplo, aquela zona de colagem deste lado, só que do outro lado vai-me dar algum trabalho. Então, antes de avançar e tomando, pronto, percepção do que é que eu preciso aqui, se calhar vou aqui a Edge, seleciono todas estas 4 Edges, como vocês podem ver, que estão selecionadas em modo Ring. Agora vou clicar aqui em Connect e fico com um ali ao centro. Por isso agora vou aqui a Vertex, apanho todos estes Vertex deste lado e lixo. Por muito estranho que pareça, em formas que sejam simétricas, só preciso mesmo de modelar metade. Então, para poder avançar à vontade e para fazer sentido, vou pegar então, se calhar até posso ir aqui ao Move Tool e nas coordenadas meto 0, 0 e 0. E se tem a box mesmo a metade, é só por ser uma boa prática, nada mais. E vou aqui a Polygon e vou começar a modelar. O que eu fizer aqui vai acontecer do outro lado, mas não está a acontecer. Por isso, saio da Double Poly, vou a Modifier List e vou aplicar o modificador que me coloca uma simetria. Aparentemente ficou este plano laranja, que é o plano de simetria, a charneira, o que quiserem chamar, só que não vejo. Eu acho que eu eixo X, o Mirror Axis está correto, só que tenho que fazer flip, e para o outro lado. Pronto, tive sorte. Às vezes, se isto não correr bem, ou seja, se a axis não for a correta, vocês desliguem e tentem as outras. Está bem? Pensem sempre que este plano laranja, imaginário que está ali, é onde fica a metade, é o espelho, onde estaria posicionado o espelho. Se desaparecer, possivelmente tem que clicar no flip, porque está a fazer espelho sobre ele próprio, então não se vê. Tem que ser para o outro lado. Então agora vou a Table Poly e não vejo o modificador que está em cima, então por isso marco aqui o Show End Result. Fica marcado este tubo de ensaio. Agora vou aqui a Polygon, seleciono este polígono e começo por fazer uma extrusão com o Shift. Está ali a extrusão. Só aqui ligar aqui os atalhos. Fiz então uma extrusão. Agora, como esta parte é para ser achatada, vou aqui a Scale, achado pela axis Z. Vocês podem ver. E geralmente isto também é assim. Então achatei pela axis Y. E o objetivo agora é fazer uma extrusão. Shift e aumento. Pronto, então tenho, de grosso modo, aquela modelação dos dois lados da box. Se calhar está um bocadinho exagerado. Vou só mover aqui para trás. Se tiver tudo muito exagerado, como este lado todo, vou aqui a Vertex. Eu só vou considerar um lado, não preciso me preocupar com o outro. E agora vou selecionar estas edges que sejam todas paralelas entre si. Por exemplo, estas aqui, têm que estar em edges. Selecionas estas assim. Eu não tenho que preocupar com o outro lado está em simetria. Então, agora vou aqui a Connect pelo Settings e digo que aqui vai ter uns quantos connects.
Quantos mais me colocar, mais trabalho vou ter. Vou fazer OK. Coloquei aqui 20. Connects. Agora, o objetivo disto é que eu possa, por exemplo, fazer aquele zigue-zague cá atrás. Então, agora vou selecionar assim de maneira alternada. Este sim, aquele não. Vou usar o Ctrl para ir continuando a adicionar. Não tem que se procurar com o backfacing aqui. O Max tem-se automaticamente ligado, por isso sei que vai ficar selecionado os que estão no enfiamento destes. Pronto, se calhar devia ter posto um número ímpar para que ficasse diferente. Mas pronto, ficou assim, agora vou deixar ficar. E fiz então este zigue-zague que vocês podem ver ali. Se calhar posso pôr aqui mais uma edge. Existe um atalho para fazerem um Swift Loop, que é o Alt 1, mas eu não vou pelo atalho, vou aqui pelo Swift Loop. Vou fazer então aqui também um loop, aqui a meio, mais ou menos a meio. Isto para que depois possa achatar esta ponta. Então agora vou aqui a Vertex, como vocês podem ver. Se calhar mais tarde, para já assim. Agora eu quero ter pormenor, ou seja, se eu com isto eu não vou ter pormenor, por isso vou selecionar estas edges todas. Vou aqui a Edge, que é o segundo. Seleciono estas edges todas. Vou Connect pelo Settings. E não vou pôr 20, vou pôr uns 10. Não me preciso preocupar com o outro lado porque também fica. Faço OK. Aqui faço igual. Quero ficar com uma malha baseada em quads. Mais ou menos do mesmo tamanho. Se calhar se 10 seja demais. Mas vou deixar ficar. Se calhar só para ficar mais parecido. Uns 6. Vou clicar então aqui OK. E deste lado, a subdivisão está a ficar bem fechada, como vocês podem ver aqui, mas aqui não. Quer dizer que se eu tentar a machucar ou fazer alguma coisa que seja um pouquinho mais orgânico, vai ser difícil. Então vou aqui a Edge e vou clicar nesta vertical. E parece-me difícil selecionar as outras, só com uma seleção como tenho feito. Então vou experimentar aqui em Modeling, vou clicar aqui em Ring e ficam selecionados em Ring. As paralelas verticais ficam todas selecionadas. Então agora vou aqui ao Connect. Se calhar aqui 6 até sirva. E vou pôr OK. Este lado está muito bloco. Se isto é para ser, pois vai ser colado, não é? Supostamente. Por isso vou aqui ao Scale, apanho todos estes pontos, Scale, e vou achatá-los pelo Z, pelo vertical. Eles vão ficar mais juntos. Este já vai ficar menos, mais alargado, e acho que está a ficar mais ou menos. Então, aqui normalmente esta forma vai para dentro, então vou pegar aqui um polígono, vou pegar neste central, vá mais ou menos, e com o Move Tool, se eu apenas mover para dentro para machucar, vai ficar muito esquisito. Por isso eu vou selecionar este, mas vou usar o Soft Selection com um Fall Off, olhando para as cores, não é? Primeiro coloco a 0 e depois vou aumentando para perceber que zonas é que começam a ser afetadas. Eu vou desligar este, vou aumentar. Desculpem, estou no lado errado. Ou então, melhor ainda, como eu estou a usar o Symmetry, isto mostra do lado errado. Do outro lado, aqui o quanto é que fica. Então vou pôr o fall off baixo, vou aumentando e vou olhando para a área que vou começar a ganhar influência. Se calhar não este, mas este. Acho que sim. Estão a ver? Então vou aumentar. Os azuis escuros não estou muito preocupado, é mais com as cores quentes. Então agora se puxar para dentro, está a machucar ali ligeiramente. Se necessário, puxo este para fora. Sim. E cavei um bocado, não muito. Posso baixar agora o fall off novamente. E só cavar ali um bocado. Vou fazer aqui a mesma coisa. É suficiente para machucar um bocado. Não é o tipo de machucado que eu quero usar, mas provavelmente é o que eu vou usar. Pronto, grosso modo, a caixa está feita. Posso dizer que está demasiado perfeitinha, simétrica, etc. Então, se calhar aqui por cima, posso pôr um noise. O noise vai-me servir para alterar a caixa. Reparem que o noise só está a aplicar a uma certa zona. Isto acontece porque eu no Table Poly tenho uma seleção prévia. Para retificarem isto, muitas vezes o que eu faço é seleciono todos os polígonos novamente em Table Poly e se clicar no Noise, agora a caixa do Noise aplica-se a tudo. O Noise vai fazer uma destrução e essa destrução tem aqui uma escala. Começo por pôr a escala a 0, vou aumentando um bocado para valores baixos e depois no Z vou deformar, no Y se calhar também um bocado e no X. Os valores é um bocado, como vocês podem ver,
a vosso critério e vou desligar aqui o F4 só para vocês verem, está a ficar deformada. Por causa do scale, a deformação é muito minuciosa. Então, se aumentar o scale, a deformação fica deste modo. Agora podemos dizer que se calhar poderia ser isto, mas um pouquinho mais bem subdividido. Então por cima podemos pôr um Turbo Smooth. E o Turbo Smooth acaba por finalizar a caixa, como vocês podem ver aqui. Se calhar está demasiado machucada para um produto deste género, então vou a Noise e vou aumentar o Scale para que a deformação seja mais assim e está de maneira não destrutiva, por isso posso sempre voltar aqui. Mas agora, eu não me vou preocupar muito com o Noise e com o Turbo Smooth. Vou selecionar os dois e vou mandar para o lixo. Já sei que isto é a solução que eu vou usar mais tarde. E vou-me ficar apenas com este resultado. Se vocês quiserem, podem fazer uma cópia. Mas eu vou-me ficar com esta peça. Eu quero que isto seja low poly. Tenho Table Poly e o Symmetry. Como eu quero fazer, trabalhar diretamente agora para o Photoshop, o que eu vou fazer é, vou converter em Poly, converter Table Poly. E aqui no centro, eu possivelmente não sei se isto está bem soldado. Então vou pegar um ponto destes e vou puxá-lo. Ficou soldado porque o Symmetry tinha lá um botãozinho para criar sim com uma tolerância. Mas se não ficasse, vocês apanhavam toda esta edge que tem todos estes pontos, iam ao Weld e aqui na caixa do valor, punham um valor muito pequeno, tanto que isto tem aqui a quantidade de pontos. E se eu aumentar muito, isto vai dizer o resultado, que vai haver menos. No meu caso não tive necessidade, então vou manter como está. Então agora vamos levar para um programa de imagem para pintar. Para o fazer, eu vou primeiro arranjar um modificador que me ajude a planificar. Se eu pegar numa imagem, nunca vou acertar nos lados corretos para pôr a planificação certa do packaging. Então aqui vou procurar um modificador chamado Unwrap UVW. O Unwrap UVW vai aplicar a caixa e estas linhas verdes vão ser as linhas de costura das peças. É como pegássemos numa peça de roupa e a abríssemos pelas costuras. Então ela fica planificada. A mesma coisa aqui para pintar ou para colocar as texturas em formas deste género. O método que eu vou utilizar é simples, primeiro, por isso eu vou aqui a Polygon, reparem que o Unwrap está selecionado, vou aqui a Polygon e vou clicar Ctrl A e ficaram todos os polígonos selecionados. Eu não quero ficar com esta projeção que o Max adivinhou, por isso eu vou descer nestas características e vocês têm aqui Projection. Eu poderia fazer as minhas próprias sims, selecionar as edges e dizer isto é uma sim, é uma linha de costura, e depois poderíamos basear-nos a partir daí. Mas como é uma forma tão simples, vou a Projection e digo que quero uma projeção baseada em box. E, deixem lá outra vez, box. E quase que ficou perfeito, ou seja, este lado ficou cortado, este lado aqui, a mim fazia-me falta aqui uma edge, mas fora isso acho que ficou bom. Tem este pequeno defeito, mas os lados acho que estão bons. Vou só melhorar aqui algumas coisas. Por isso agora eu vou subir, vou clicar nesta Edge e vou clicar duas vezes nesta e com o Ctrl duas vezes nesta. Estas duas Edges também me vão dar jeito. Por isso seleciono e vou dizer que é essas tais linhas de costura, uma sim. Então vou aqui a Sims e no terceiro diz Convert Edge Selection to Sims. Seleção para Sims. Pronto. Então agora já tenho, acho eu, que as linhas suficientes. Aqui é plano, aqui vou ter um grafismo lateral, aqui posso ter um grafismo de topo, aqui posso ter outro grafismo e outro grafismo na parte de baixo. Por isso tenho as peças todas separadas. Então agora, por cima, tem este peel, parece uma bola de ténis, que é aberta. Este Quick Peel vai se basear nisto e vou clicar e vai abrir aqui uma caixa que se chama Edit UVs e vai ter aqui tudo aos pedaços. Então o que é que eu vou fazer? Se eu for aqui a Polygon, eu consigo ver, por exemplo, se der dois cliques nesta, esta é a parte de baixo, esta é a parte de cima, esta aqui é a lateral e por aí afora. Boa prática, ou pelo menos que fazíamos antigamente, era sempre assim, puxávamos tudo aqui para fora. E agora íamos puxar as peças principais, por exemplo esta, e começávamos a arrumar pelas formas que faz mais, acho eu que faz uh, mais sentido. Dou dois cliques, vou puxar para aqui. Isto está para colar uns aos outros, mas estando assim distante até ajuda. Este é para aqui. E o de baixo
é para aqui. Isto depois tem umas linhas e essas linhas mostram, tem aqui o Rotate, o Move Tool. Estas linhas, quando estão azuis, mostram que, por exemplo, esta peça vai unir com aquela ali azul e com aquela ali também. Pronto, podia arrumar. Não vou dar-me aqui muito ao trabalho, não quero vos chatear muito com isto. Mas mais ou menos está colado. Estas são as 4 vistas principais. Isto aqui realmente é importante, mas vai ter uma cor plana, por isso se calhar basta-me arrumar as coisas principais, por exemplo, estes lados. E agora botão direito, PEC o Vs e arrumou-me. Pronto, infelizmente estragou-me um bocadinho ali o trabalho que tinha tido. Este é o de topo, esta é a parte de baixo, por isso se calhar vou arrumar isto um bocadinho melhor. Este é a lateral, então este vai para cima. Isto é tudo uma questão de preferência. Se acontecer isto, eu estou a carregar uma ferramenta e isto não funciona, às vezes basta mudar de ferramenta ou então fechar, voltar aqui um botão que diz Open UV Editor e isto volta à vida. Move Tool, este é o de topo, volta aqui a polígono, vou desligar este botão. Este é o lateral, este é este cá de baixo e por fim este é o do outro lado. Isto eu vou arrumar aqui algures e este também. Só tem que caber tudo no quadriculado. E agora vou pegar nestes e movê-los para aqui. Se vocês quiserem saber se existe destrução, se alguma coisa está mal feita, este aqui já percebi que está. Vou usar o Ctrl e 2 cliques e vou colocá-los aqui. Se quiserem saber se alguma coisa está torta, destruída, etc., aqui no topo, onde diz Checker Pattern, Checker, vou pôr aqui Checker Pattern UV Checker PNG. E agora posso ver se os nomes estão ao contrário, se há alguma coisa de pernas para o ar. Não, está bem orientado. Este aqui também. E o de baixo nem sequer vou fazer, mas não parece ter destrução. Acho que estão todos bem orientados com a câmera. Por isso agora a única coisa que eu tenho que fazer é levar esta imagem, que é um mapa, para pintar no Photoshop e trazer novamente para aqui. Então vou a Tools, Render over Double Template. Aqui é o tamanho da imagem. Eu vou levá-la com muita qualidade, 2000 pixels por 2000 pixels. E vou fazer Render UV. Isto vai renderizar esta imagem, pode parecer assim um bocado quebrada, mas se fizerem zoom está tudo ok. Clicam no Save. E vou guardar algures, vou-lhe chamar aqui o VReference, o VRef Milka, e vou pôr num formato que consiga abrir num programa qualquer de imagem. Pode ser o Paint, Photoshop, o que vocês quiserem. Vou pôr aqui JPEG e Save. E ok. Pronto, então este é o nosso mapa. Vou fechar. Uma regra, não voltei aqui de Editable Poly, clicar aqui no topo e já temos a peça feita. Vou então agora pegar na imagem, abri-la com o Photoshop, abrir com Adobe Photoshop. Aqui no Adobe Photoshop vou clicar aqui nas layers. Vou tirar o cadeado, vou fazer Ctrl I para inverter as cores. Vou fazer Ctrl Shift U para colocar a preto e branco. E agora vou começar a pintar. Eu já tenho uma imagem onde já tinha feito o exemplo do Milka. Vou fazer aqui File Place, Embedded. Mas podia pintar diretamente. Tenho este. Ignorem. Aqui foi só para provar que os lados estavam. E imaginemos que este vai ser a do topo, esta vai ser a lateral e esta vai ser a parte de baixo. Então vou selecionar. Seleciono a zona que quero colocar então naquela parte. Imaginemos que esta vai ser a face. Faço Ctrl J e com o Ctrl J fico numa camada à parte. Vou chamar aqui de topo.
E agora, com o Move Tool, vou levar para o sítio certo, que eu acho que era este. Então vou diminuir. Eu sei que aquele canto tem que bater ali e o resto não é assim tão importante, por isso até posso fazer o seguinte: coloco esta imagem no topo, meto em modo Multiply e assim, e meto aqui um cadeado, e assim posso ir aqui ao topo, aumentar e diminuir para chegar ao resultado que procuramos. Algo assim. Volto a ligar aqui o VMilka. Com o alt clique aqui só fica este visível. Vou dizer que a lateral é esta. Vou fazer então Ctrl J. Enganei-me, Ctrl J, não sei bem. A esta vou-lhe chamar de lateral. Desligo esta. Ligo outra vez esta das linhas. E este vai ser a lateral aqui. E depois também podia fazer os outros lados. Eu não vou fazer os outros lados, vou só fazer estes dois, mas é exatamente a mesma coisa. Agora só me falta fazer o fundo. Por isso vou fazer uma camada vazia, ou venho cá em baixo ao rodapé das camadas. Já agora vou desligar este. Vou ligar estes dois. E estes dois estão corretos. Por causa que o mapa indica-nos que está no sítio certo. Então agora vou desligar este mapa, esta orientação. E vou fazer aqui uma camada vazia. Desculpem. Vou clicar nesta circunferência. E vou fazer aqui uma cor sólida. Solid Color. E essa Solid Color eu queria buscar a cor, mas fiz errado. Então vou fazer o seguinte: vou fazer aqui a esta altura, clico então na circunferência, Solid Color, e como está em cima, eu consigo clicar ali no roxo e faço OK. Então agora, olhando para isto, se eu ligar o mapa, eu sei que tudo vai ter aquele roxo, esta vai ser a lateral, se calhar está um bocado pequena aqui a lateral, posso diminuir um bocado, está ali, não, mesmo no limite, acho que assim está bom. Se calhar pode ir sair para baixo, um bocadinho mais para baixo. Acho que está bom. E só para testar, eu vou fazer aqui uma cruz para percebermos que isto está a funcionar. Ou seja, esta é a parte de baixo. Vou fazer aqui uma forma qualquer. Vocês vão entender que esta é a parte de baixo. E esta é a lateral. Pronto, tenho as vistas todas. Faz de conta que já tenho as vistas todas. Agora vou exportá-las. Desculpem, tenho que desligar este. Tudo OK. E agora File. um, Save a copy. Vou aqui em ambiente de trabalho. Vou-lhe deixar com este nome, tanto faz. E faço OK. E agora, voltando para o Max. O mais simples é, e é bastante simples, vou então clicar na tecla M para ir para Material. Estou em Compact Mode. Vou chamar aqui de Milka. Vou arrastar para cima da minha caixa. E agora, vou aqui a base. Clico aqui à direita da cor. Para carregar o bitmap, eu escrevo aqui bitmap, um canal simples de imagem. E agora vou procurar então onde eu tenho a imagem. A imagem foi feita baseada naquelas formas, naquela projeção. E está feito. Se eu desligar o F4, a caixa está perfeitinha no sítio tal como eu fiz. Se quiserem ter a certeza, olhem aqui aquela estrela que eu coloquei aqui e aquele símbolo da árvore cá atrás. Ou seja, facilmente conseguimos acertar em qualquer sítio, se vocês fizerem uma planificação deste género. Agora, se eu voltar aqui ao Modify, vou selecionar a peça e vou aqui ao Modify. Vocês vão ver estas linhas. Se não gostarem disto e quiserem que isto fique até pronto para levar para outro software, botão direito, Convert to Editable Poly e fica aplicado. Já não tem modificador, já as coisas estão perfeitas. Então agora só me falta mesmo finalizar a modelação. Eu vou fazer isto agora porque custa menos.
Então agora vou colocar um noise novamente. E esse noise é esta caixa que está à volta. Baixo o scale. Agora vou aumentando ligeiramente para valores baixos. E no X, Y e Z vou deformar e vou aumentar a caixa, ou melhor, a escala do noise, e com o F4 tenho assim a caixa bem distorcida. Posso reduzir se calhar um bocadinho o scale e está bastante distorcida. Se eu for agora aqui a Modifier List, posso então, por fim, colocar um Turbo Smooth, uma subdivisão, e não ultrapassar os 3 e tentar chegar aqui a um meio termo. Se estiver demasiado machucada, podemos mudar. Eu vou só buscar um plano para ter uma projeção. Essa projeção até pode ser um material, novo material. Eu vou arrastar para aqui. Vou dizer que tem um metalness de 0,8 para parecer um metal, mas que é um metal fosco, desfocado, mate. Então vou também aumentar aqui o ruggedness no diffuse e no specular. Vou arrastar para lá e vou dizer que a cor é bastante escura. Por fim, vou às luzes. Vou aqui a Arnold, vou renderizar com o motor de render Arnold Light. E vou clicar em arrastar. Vou subir a luz. E agora vou renderizar para ver o resultado. F9, ou se tiverem portátil FN F9. Está demasiado escuro, ou seja, não tem iluminação suficiente, mas dá para ver já alguns pormenores. Por isso agora só tenho que selecionar Modify. E a luz, como é um quad, vou só aumentar aqui para o dobro o tamanho do quad, 50x, 50y. E temos então a nossa caixa. Infelizmente não vejo muito do reflexo. Estava à espera de ver mais. Vou fazer cancel. Vou clicar M. Vou pôr o metalness no topo. Metalness. Vou pôr aqui o diffuse ruggedness em 0,2 e aqui 0,4. Só ver se está a funcionar. Vou aumentar aqui o IOR para um valor elevado, 2,5. 2,5. Ou posso ir buscar aqui um outro. Por uma razão não está a funcionar bem. Aqui já parece estar melhor. Estou com um cinzento mais escuro. E um IOR mais elevado. Vou pôr play. E já temos ali um pequeno reflexo. Temos a nossa caixa. Pode ainda melhorar se meterem duas luzes, mas agora é só o ajuste. O objetivo principal está feito. Produção da caixa, modulação e unwrap. Com o Shift faço uma cópia da luz e agora vou ter muito mais claridade. Possivelmente até está queimado. Excesso de luz. Mais claro. E tem então aqui o exemplo de como fazer. Espero que tenha sido objetivo e claro e até um próximo vídeo e bom trabalho.